Nós começamos a estudar o capítulo 4 do livro de Gênesis hoje pela manhã, e eu queria convidar você a abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 4. A partir do verso 1, nós vamos encontrar o seguinte texto nas Escrituras Sagradas. Gênesis 4, a partir do verso 1. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela ficou grávida. E Eva deu à luz a um filho e disse: com a ajuda de Deus, o Senhor, tive um filho homem. E ela pôs nele o nome de Caim. E depois teve outro filho chamado Abel, irmão de Caim. Abel era pastor de ovelhas e Caim era agricultor. O tempo passou e um dia Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu a Deus, o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho, nascido no seu rebanho, matou-o e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta, mas rejeitou Caim e a sua oferta. Caim ficou furioso e fechou a cara. E então o Senhor disse: por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo. Mas você agiu mal e por isso o pecado está na porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Aí Caim disse a Abel, o seu irmão: vamos até o campo. E quando os dois estavam no campo, Caim atacou Abel, seu irmão, e o matou. E mais tarde o Senhor perguntou a Caim: onde está Abel, o seu irmão? Não sei, respondeu Caim. Por acaso eu sou o guarda do meu irmão? E então Deus disse: por que você fez isso? Da terra, o sangue do seu irmão está gritando, pedindo vingança. Por isso você será amaldiçoado e não poderá mais cultivar a terra, pois quando você matou o seu irmão, a terra abriu a boca para beber o sangue dele. E quando você preparar a terra para plantar, ela não produzirá nada. Você vai andar pelo mundo sempre fugindo. Caim disse a Deus, o Senhor: eu não vou poder aguentar esse castigo tão pesado. Hoje tu estás me expulsando desta terra. Terei de andar pelo mundo sempre fugindo e me escondendo da tua presença. E qualquer pessoa que me encontrar vai querer me matar. Mas o Senhor respondeu: isso não vai acontecer, pois se alguém matar você, serão mortas 7 pessoas da família dele como vingança. E em seguida o Senhor pôs um sinal em Caim, para que se alguém o encontrasse, não o matasse. E então Caim saiu da presença do Senhor e foi morar na região de Nod, que fica a leste do Éden. Caim e sua mulher tiveram um filho e lhe deram o nome de Enoque. Mais tarde Caim construiu uma cidade e a chamou Enoque, e o nome do seu filho. Nós começamos a estudar esse texto hoje pela manhã, mas eu queria continuar a olhar para esse texto. E agora olhar para os versículos de 9 a 14. Caim mata Abel. E começa um novo momento na história. Ele imaginava que tinha eliminado a concorrência. E ele age igualzinho uma criança age. E quase todos nós fazemos exatamente o que Caim vai fazer. Ele tenta fugir das consequências dos seus atos e das suas decisões. Às vezes a gente faz algumas coisas e a gente não quer arcar com a responsabilidade daquilo que a gente fez, falou, pensou ou agiu. E Caim tentou fazer exatamente isso. O que dá para inferir desse texto é que lá naquela plantação, depois dele ter atacado seu irmão e matado seu irmão,
muito provavelmente ele tentou esconder o corpo de Abel, o seu irmão, enterrando-o no meio da plantação. E eu creio que Caim imaginava algo mais ou menos assim: ninguém viu. Nós estávamos sozinhos aqui. Ninguém viu. E se ninguém viu, então isso é suficiente para que eu não tenha que enfrentar as consequências daquilo que aconteceu. Você já parou para pensar como a gente imagina que é assim? A gente faz alguma coisa, a gente olha para a direita, olha para a esquerda, para ver se alguém está olhando. É verdade ou não é? Não é verdade? A gente fica vendo, será que tem alguém aqui que eu conheço e tal? Tem até uma síndrome, né? Você sabia que existe uma síndrome no meio da juventude, da adolescência? A síndrome das férias. Sabia disso? Daí você vai para um lugar estranho, ninguém conhece você naquele lugar estranho, aí você apronta de tudo naquele lugar estranho, e quando volta para casa está tudo bem, porque ninguém viu. E a gente fica imaginando, não é, que se ninguém viu, eu não preciso arcar com nenhuma consequência dos erros da sua vida. Mas o que a Bíblia vai ensinar aqui é algo tremendo. Ele vai nos ensinar que 3 pessoas ou 3 coisas viram o que tinha acontecido. Caim tinha visto o que tinha acontecido. Deus tinha visto o que tinha acontecido. E a terra tinha visto o que tinha acontecido. Por quê? Por que que isso é tão importante nesse contexto? Porque Deus vai lá e faz uma pergunta muito interessante para Caim. Caim, onde está Abel? Deus procura Caim e faz uma pergunta: Caim, onde está Abel? E a resposta de Caim o denuncia. Ele diz assim: sou eu o protetor do meu irmão, por acaso? Bom, quem é irmão mais velho aqui? Levanta a mão. Tem vários irmãos mais velhos, tá? Eu vou fazer uma pergunta direta. Você era protetor dos seus irmãos mais jovens? Era? Recebia essa incumbência? Então, olha, já respondeu tudo errado. Não é verdade? Caim, onde é que está Abel? Sou lá eu, protetor do meu irmão. É lógico que é. Você é o irmão mais velho. E ele já se denunciou de primeira. Claro que sim. E a maneira como ele responde, o tom da resposta, denuncia Caim. Porque Caim sabia o que tinha acontecido. Ele era o protetor do seu irmão mais novo. E foi o protetor do irmão mais novo que matou o irmão protegido. O que está nessa agressividade da resposta de Caim era uma tentativa de autojustificação. Mas, queridos, ele podia gritar o quanto ele quisesse, porque não existe autojustificação para uma consciência pesada. Pode ser que ninguém tenha visto nada do que tem acontecido na sua vida, mas você viu. E Deus colocou dentro de você algo que faz você ser diferente de todo ser criado, que faz você ser parecido com Deus, que é uma consciência. Eu posso tentar aplacar a minha consciência, eu posso tentar cauterizar a minha consciência. Em alguns momentos da minha vida, eu até consigo abafar esta consciência, mas dentro da minha alma, aquilo fica voltando e fica pesado, porque não há um grito de raiva que consiga justificar os atos
que eu mesmo tenha praticado. Pode ser que ninguém mais viu absolutamente nada na sua vida, mas você viu. E se você viu, Deus vai começar a falar com você através da sua consciência. E Deus mesmo vai começar a tocar o seu coração, fazendo com que o seu coração, a sua mente, os valores que você tem, comecem a conversar com você e dizer: escuta, será que isso é justo? Será que isso é correto? E eu posso achar 1002 desculpas e tentar justificar a minha vida, mas sempre essa pergunta vai voltar, e vai voltar de novo. E às vezes até quando você estiver dormindo, querido, você vai sonhar com essas coisas, porque Deus te fez com uma consciência. É interessante que a Bíblia fala que Deus é justo e que um dia Ele vai julgar todos os homens, e mesmo aqueles que nunca ouviram do Evangelho serão condenados com toda a justiça. E você vai dizer: mas como? Eles nunca ouviram do Evangelho? Romanos vai dizer o seguinte: aqueles que conhecem a lei serão julgados pela lei, mas aqueles que não conhecem a lei serão julgados pela sua própria consciência. Por isso, Paulo vai dizer: nós somos indesculpáveis. É tremendo isso. Capítulo 1, 2, 3 e 4 de Romanos só trata sobre isso, falando dessas batalhas dentro da alma. Então, Caim, ninguém viu, mas você viu, e você mesmo está lutando, e toda a vida de Caim vai ser uma luta com essa cena que está dentro da sua mente, especialmente porque ele não aproveita a oportunidade da graça no seu coração. Quando Deus trabalha o perdão e quando Deus trabalha a graça, Ele trabalha aquilo que a consciência não pode fazer. Ele entra dentro das nossas entranhas e Ele paga o preço das nossas culpas. E foi por isso que Jesus morreu na cruz do Calvário, para que eu pudesse ser perdoado, redimido, substituído por Ele na condenação. Mas a Bíblia vai dizer também que não foi apenas Caim que viu, Deus também viu. Quem é que pode se esconder do olhar divino? É interessante que o Salmo 139 vai falar sobre isso, né? Se eu subir no céu, o Senhor está lá. Se eu descer as cavernas mais profundas da terra, o Senhor também está lá. De onde, em que lugar eu vou me esconder do Senhor? Ninguém viu, mas Deus viu. E Deus viu e foi tratar o coração de Caim. E ele começa a dizer: Caim, não adianta você gritar, falar que não é o guardador do seu irmão. Eu vi e você viu. E eu não posso abençoar o pecado. E aí acontece uma coisa que a gente não gosta muito de tratar, mas Deus mesmo começa a falar para Caim que vai haver consequências na vida de Caim. E esse é o grande conflito que às vezes a gente quer fugir, a gente não quer encarar as consequências dos nossos próprios atos. E Deus está dizendo agora: você vai ter que conversar comigo. E algumas coisas vão acontecer. E há algumas palavras muito fortes nesse texto, em que ele vai dizer assim: olha, Caim, você, por causa do seu pecado, se transformou numa pessoa amaldiçoada. Nossa, pastor, que negócio estranho é esse? Queridos, assim como eu posso construir coisas abençoadoras na minha vida, eu posso construir na minha vida coisas que são desgraça.
e que amaldiçoam, que machucam, que destroem, que causam vergonha, que causam dor. Assim como eu posso construir coisas que deixam marcas positivas em mim mesmo e nas outras pessoas, eu também posso construir coisas que deixam dor e amargura. E aí Deus começa a tratar Caim e dizer assim: Caim, olha, vai haver um problema. Você não vai poder continuar sendo abençoado da maneira como você está sendo, porque eu não posso abençoar o pecado. E ao contrário, você vai ter que lutar para poder produzir alguma coisa, porque não vai vir com tanta facilidade, porque a minha bênção está sendo retirada de sobre você. E mais, porque você sabe que eu vi, e porque você mesmo sabe do que você fez, você vai ser um cara que vai estar sempre fugindo. E para mim, queridos, essa é a palavra mais forte, pior que a maldição. Porque alguém que não consegue enfrentar as suas mazelas e ser tratado por Deus, ele vai sempre estar fugindo. Ele vai tentar fugir de Deus, ele vai tentar fugir das pessoas, e ele vai tentar fugir de si mesmo. Mas quem consegue fugir dessa maneira? É tão forte isso, que Caim diz assim: eu não vou aguentar. Esse negócio é pesado demais. Não tem nada, não sobrou nada, porque como é que eu vou aguentar uma vida dessas? E aí vem algo tremendo de Deus, que está simbolizado naquilo que a gente vai experimentar aqui, que é a ceia do Senhor daqui a pouco. Graça. E Deus vai dizer para Caim: Caim, eu vou colocar uma marca em você, que não é marca da desgraça, mas é marca da graça, para que em todo lugar que você passe, ninguém toque em você para lhe ferir, porque eu coloquei uma marca da graça sobre você. Sabe por que Deus coloca marcas da graça na nossa vida? É porque Ele quer nos dar uma segunda chance. E Ele quer construir algo novo sobre aquilo que nós já fizemos, que é ruim, e que está fazendo a gente fugir de Deus e fugir da gente mesmo. E essa marca, que eu não sei qual é, a Bíblia não explica qual seja, ela devia ser visível. Eu não sei como, de que maneira, mas de tal maneira que as pessoas pudessem entender que a graça de Deus havia sido derramada sobre um pecador que matou o seu irmão. Agora, o que a gente faz com a graça? Eu posso aproveitar a segunda chance de Deus para reconstruir a minha vida segundo os propósitos de Deus. Ou eu posso continuar construindo o meu próprio caminho. E aí eu vou ser segundo o caminho de Caim, porque ele não aproveita a marca da graça. Terceira coisa que viu foi a terra. E é interessante aqui porque por que ele fala que a terra viu e clama por vingança? Toda a terra é afetada pelo pecado e pela injustiça. O lugar onde você vive é afetado pelo seu pecado. Não tem jeito do meu pecado ser pessoal. Ele não faz só você sofrer. Ele tem consequências que afetam as pessoas que estão à minha volta.
Você tem alguém que está agindo mal dentro da sua casa. Sofre só essa pessoa? Quem sofre? Todo mundo que está na volta. Você tem alguém que por causa das suas decisões contraiu, quem sabe, involuntariamente, mas contraiu, quem sabe, uma doença séria. Sofre só a pessoa que está doente? Está todo mundo à volta sofrendo junto. E quando a injustiça chega, como a gente ouviu hoje dessa família, pecado foi cometido, alguém matou uma moça, sofre a moça, mas sofre só a moça que foi morta, sofre toda a casa que não entende a injustiça, que não consegue compreender o que está acontecendo, que dá um senso de revolta tão grande. Alguns anos atrás, eu fui fazer o sepultamento de uma senhora, mãe de um irmão aqui da nossa igreja. Um ladrão entrou na casa dela, ela já velhinha, idosa, viúva, morava com o seu filho, que tinha uma deficiência mental, e roubaram a casa. Mas não se contentaram só em roubar a casa, espancaram a velhinha, espancaram o doente mental. Por causa desse espancamento, ela foi para o hospital, ficou na UTI, não conseguiu sobreviver. E eu me lembro do dia que eu fui àquele sepultamento, ao entrar naquela igreja, a sensação que havia era de injustiça tão grande. Uma sensação de incoerência tão grande. E todos estavam sofrendo. Talvez tenha sido um dos sermões mais difíceis de pregar. O que é que você pregaria num dia como esse? Que mensagem! E eu me lembro que eu estava sentado ali, e Deus é tremendo, né? Eu estava sentado ouvindo as pessoas falando, e eu estava pensando como você está pensando, o que eu vou pregar aqui? E naquela hora o Espírito Santo de Deus me fez lembrar de quem era aquela mulher. Ao contrário daquele ladrão, aquela era uma mulher que tinha construído bênção. Se tinha uma mulher evangelista, era aquela. Ela não perdia uma oportunidade de falar de Jesus, do amor de Deus, da misericórdia, da salvação. E Deus me colocou no coração a seguinte pergunta: se ela tivesse sobrevivido e esse ladrão tivesse na cadeia, o que você acha que ela faria? Eu não tinha dúvidas, ela ia visitar o ladrão, ia levar uma Bíblia e orar por ele. E aí eu pude falar sobre pessoas que constroem bênção e pessoas que constroem maldição. E tudo isso acontece porque nós temos que ter escolhas na vida. Caim escolheu construir desgraça. E a terra grita quando alguém constrói desgraça. Mas quando a gente constrói bênção, ninguém consegue deter o testemunho dessa bênção que se multiplica em toda a terra onde a gente está. E mais, nem sempre a bênção que eu construo é garantia de que um Caim não chegue na minha vida. Mas ninguém vai roubar o que eu construí com Deus por toda a eternidade. A terra clama.
E a terra clama num outro sentido também, porque a partir daquele momento, aquele homem tinha que ser e foi banido daquele lugar. Porque a terra, enquanto sociedade, estava dizendo: Deus colocou um sinal da graça, mas como é que a gente vai morar na mesma aldeia? E como é que a gente vai conseguir conviver sabendo do que aconteceu? Então vai com o sinal da tua graça, recomeça a tua vida em outro lugar. Ainda porque genuíno arrependimento não tinha acontecido nesse coração. O que esse texto me ensina é que eu posso tentar driblar as consequências dos meus erros, mas eu nunca vou conseguir fugir de Deus, de mim mesmo e nem da terra. As marcas vão ficar por onde eu passo. Então para de fugir e deixa o sinal da graça começar a construir algo novo na tua vida, que não exija a mudança de todas as pessoas na sua volta, como uma criança egoísta, mas que permita que Deus transforme os valores e o jeito de viver do seu coração, da sua vida, do seu dia a dia. O último conflito que esse texto me mostra é o conflito com o propósito da vida. E ele vai aparecer nos versículos 15 em diante. Mas o Senhor respondeu: isso não vai acontecer, porque se alguém matar você, serão mortas 7 pessoas da família dele, como vingança. Em seguida, o Senhor pôs um sinal em Caim, para que se alguém o encontrasse, não o matasse. E então Caim saiu da presença do Senhor e foi morar na região de Nod, que fica ao leste do Éden. Caim e a sua mulher tiveram um filho e lhe deram o nome de Enoque. E mais tarde Caim construiu uma cidade e a chamou de Enoque, o nome do seu filho. E depois você pode ler em casa o restante desse texto. É incrível que a graça e a misericórdia de Deus se revelaram na vida de Caim. É incrível que tem lugar na graça de Deus para um assassino. É incrível que Deus possa dar uma nova oportunidade para construir a vida a qualquer ser humano. E isso é o sentido mais expressivo da graça. Agora, qual era o objetivo de Deus em dar uma segunda chance? O objetivo de Deus em dar a segunda chance era que Caim reconstruísse a sua vida na base do arrependimento, do retorno ao princípio de tudo, de um tributo à justiça e à graça. O que Deus queria é que Caim dissesse: esse meu jeito de viver não funciona, não dá certo, já provou que dá tudo errado, e eu tenho que voltar à origem, a Deus. Eu tenho que colocá-lo em primeiro lugar na minha vida. Eu tenho que reafirmar valores e não apenas impulsos, porque Caim é uma pessoa que valoriza o impulso e não os valores. Mas ele continua vivendo a sua autodeterminação, independência e quase onipotência. E como expressão disso, ele cria uma nova sociedade. E ele cria a cidade. É interessante isso. E ele cria uma cidade, quando você lê o restante do texto, você vai entender isso, onde o princípio não é o amor, a paz e a justiça. Mas ele cria a cidade onde a lei do mais forte, a tecnologia e a ciência e a arte se tornam o foco dessa civilização. Quem vai permanecer nessa cidade é quem é mais forte.
E aí você vai ver os seus descendentes sendo tremendamente violentos. Quem vai permanecer nessa cidade não é aquele que tem paz ou justiça, mas é aquele que é capaz de descobrir uma nova tecnologia que possa fazer a gente ser mais forte. Ou algum tipo de arte que possa nos dar prazer. Paz, justiça, valores são trocados por esse tipo de sociedade. E essa sociedade urbana foi a primeira tentativa de Caim para preencher o vazio de Deus na sua alma. Se antes ele não tinha recebido a aprovação de Deus, agora ele se concentra em conseguir a aprovação das pessoas. E ele transfere a aprovação de Deus para a aprovação social. Sabe o que é mais importante? Não é saber se Deus concorda comigo, se Ele tem um plano para a minha vida, ou se está certo ou errado segundo os valores de Deus. É saber se eu vou ser aplaudido pelo povo, se as pessoas vão concordar comigo, se eu vou ter alguma perspectiva de crescimento no contexto dessa sociedade urbana. Aí, outros valores vão entrar. Se antes o valor principal, e isso era o ensino de Abel, é a aprovação de Deus, agora aparência, posição, poder humano, aplauso, passam a ser buscados como substitutos do relacionamento com Deus. E a Bíblia lá em Judas, versículo 11, vai dizer: este é o caminho de Caim. Quando Deus dá uma oportunidade para a gente, é para a gente poder reconstruir a nossa vida em cima de valores e princípios que procedem dele. O valor mais importante que Abel ensinou foi primeiro Deus. Por isso ele pegou o primeiro carneirinho e ofereceu para Deus. O segundo princípio que Abel ensinou foi o melhor para Deus. Ele pegou as melhores partes e ofereceu para o Senhor. O princípio de Caim é: eu vou cumprir a minha obrigação. Eu quero construir a minha própria vida. E depois, já na sua velhice, constrói a cidade dizendo: o que eu quero é construir a minha autossuficiência, sem Deus. E se eu receber o aplauso das pessoas, eu estou feliz da vida. Agora, olha para a nossa sociedade. Ela parece mais com a sociedade de Abel ou de Caim? Olha para a sua vida. O caminho da sua vida está mais perto ao jeitão de Abel ou ao jeitão de Caim? O que a Bíblia vai ensinar para a gente é que eu tenho que ter uma escolha na minha vida. A escolha é que caminho eu quero trilhar. O caminho da autodeterminação é uma possibilidade. Deus te deu essa liberdade. O caminho da independência é uma possibilidade. Deus te deu essa liberdade. O caminho da arrogância é uma possibilidade. Deus te deu essa liberdade. Mas esse caminho constrói desgraça. E esse caminho Deus tem que reprovar. E esse caminho não produz nem um sorriso em nós, nem em Deus. E se Deus estiver te dando uma segunda oportunidade, porque Ele, na sua graça, sempre quer reconstruir a nossa vida, então, por favor, não volte a praticar as mesmas coisas, ou a intensificar
a maneira como você as praticava, porque agora você tem que aplacar as vozes da sua própria consciência. E quando a gente tem que aplacar as vozes da nossa própria consciência, a gente se torna mais duro, mais mau, mais inflexível, porque a gente tem que matar a consciência dentro da gente. Hoje eu queria convidar você a fazer justamente o contrário. Deixar que as vozes da consciência cresçam. Deixar que a voz do Espírito cresça no seu coração. Deixar que a palavra de Deus crie em você o desejo de algo novo. E mesmo que você esteja num contexto horrível, que Deus coloque sobre você um sinal da graça. E que esse sinal da graça possa fazer você construir algo novo na tua vida. Eu não sei como vai ser. Eu não sei onde Ele vai ter que mexer. Mas uma coisa eu sei. Aquele que é poderoso e que foi poderoso para ressuscitar Jesus Cristo dentre os mortos, aquele que é poderoso para nos dar uma vida eterna, é aquele que vai derramar do seu Espírito Santo sobre o nosso coração e nos dá aquilo que Jesus prometeu, uma nova vida. Agora, essa nova vida, ela nasce dentro de nós em cima de valores. Valores que procedem da graça. Primeiro Deus. O mais importante para Deus. Deixar Deus mexer na minha história. Depositar a minha autossuficiência na mão de Deus. É por isso que Jesus ensinou: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não tem jeito de seguir Jesus sem crucificar a autossuficiência, a autodeterminação, sem deixar Jesus construir de novo a nossa história. Agora, eu não preciso dizer isso, você já sabe. Olha para a tua vida. Do que você está fugindo? Para onde você vai correr? E se Deus não entrar na tua história, o que vai acontecer? No teu cinto de utilidades, eu falei sobre isso hoje de manhã, né? Que às vezes a gente se acha um super-homem parecido com o Batman, né? Que tem o cinto de utilidades e que a gente consegue tirar lá algum invento para resolver qualquer situação. Você já sacou tudo do teu cinto de utilidades. E você continua a ser só homem. E se a graça de Deus não entrar na tua vida, querido, você continuará sendo homem perdido, fugindo, batendo nas portas. Mas hoje Deus quer colocar uma marca da graça dele em você. Misericórdia, perdão. Não para voltar a fazer tudo de novo, por favor. Você até pode fazer. Mas me perdoa, isso é uma tremenda de uma burrice. Faz, recebe essa graça para construir algo novo na tua casa, na tua família, nos teus relacionamentos. Eu me lembro de um homem que quase matou os seus filhos. Ele perdeu a sua esposa, porque num ato de loucura, ele que era muito forte, pendurou seu filho mais velho no lustre de casa com um fio e quase o enforcou. Sua mulher entrou, conseguiu arrancar a criança e fugiu pela janela do quarto, porque ele queria bater nela. E ele chorava que nem criança depois, batia na porta da casa dos pais daquela senhora e dizia: você sabe que eu te amo.
E a mulher chorava do lado de dentro da casa e dizia: você sabe que eu te amo, mas eu não posso viver com você, porque um dia vai acontecer uma tragédia. Você quase matou o nosso filho. Aquele era um homem que tinha problemas com álcool, e quando ele não bebia era a pessoa mais doce da terra, mas quando bebia parecia um endemoniado. Vizinho dele estava um pastor, começou a ver os problemas daquela casa e convidou aquele homem para estudar a Bíblia. E ele começou a estudar a Bíblia e frequentar aquela igreja. E ele foi visitar a esposa e disse assim: olha, Deus está transformando a minha vida. E a mulher olhou para ele e disse assim: não acredito em você. Você já me disse tantas vezes que ia mudar. Você nunca mudou. E ele disse assim: não dê uma chance para mim, mas venha ver o que Deus está fazendo comigo. E ela começou a ir à igreja com ele. E Deus transformou o coração dela, dos seus filhos. Eu tive o prazer de ser pastor dessa família, de casar os filhos dele e de apresentar os seus netos na igreja. Porque quando a marca da graça foi colocada na vida desse homem, ele não perdeu a oportunidade, mas não podia voltar a viver as mesmas coisas, porque se vivesse as mesmas coisas, ele praticaria os mesmos atos. Querido, hoje Jesus quer te dar uma nova chance. Olha, teu cinto de utilidades não dá certo para tudo, não. Você precisa de Jesus na tua vida. Tua força, o aplauso das pessoas, a aprovação não vai funcionar, não. Você precisa de Jesus na tua vida. Então nessa noite eu queria orar com você. Pessoas que entendem que são pecadoras, pessoas que entendem que estão fugindo delas mesmas e de Deus, pessoas que precisam recomeçar pela graça e precisam de uma intervenção de Jesus na vida, Ele entrar e começar alguma coisa nova. Casas que precisam ser reconstruídas, relacionamentos que precisam ser trabalhados. Se você é essa pessoa, hoje eu queria convidar você para a gente orar junto. É uma oração de rendição, não é de autodeterminação, nem de independência. Por isso eu vou chamar você aqui na frente. Porque, querido, se você não conseguir dar 3 passos, 5, 10, 15 para vir aqui na frente num culto, você não vai ouvir a voz de Deus em lugar nenhum. Está entendendo? Você vai continuar de nariz empinado, fazendo do teu jeito a tua vida. Mas a primeira coisa que a gente tem que aprender é dizer sim para Jesus do teu jeito. Constrói a minha vida. Se você é essa pessoa, vai descendo aí da galeria, eu quero orar com você. Vem aqui, de baixo, vem aqui, em nome de Jesus, vai levantando. Se tiver uma família que está precisando dessa reconstrução, vem a família toda. Vem em nome de Jesus, dizer: Senhor, é comigo esse negócio. Eu quero começar um processo de graça, de transformação. Eu preciso da intervenção do Teu Espírito Santo na minha vida. Vem para cá. Se Jesus está falando com você, vem para cá. Olha, hoje o Senhor falou comigo. Então, ouça a voz dEle. Não endureça o seu coração e venha, em nome de Jesus. Pode vir, em nome de Jesus. Desce lá da galeria. Desce, venha. Marido olha para a esposa olha para o marido, filho olha para o pai e diz: olha, nossa casa está precisando disso. Começar de novo na graça. Eu estou precisando disso. Começar de novo na graça do Senhor.
Deixa Ele fazer aquilo que Ele precisa fazer na sua vida. Construir sobre novos valores. Os valores da palavra de Deus na tua vida. Vem para cá, em nome de Jesus. Pode vir, em nome de Jesus. Vem, vem, em nome de Jesus. Venha para cá, em nome de Jesus. Amém. Agora eu queria que a gente orasse juntos agora, tá? Há um pedaço dessa oração que eu não posso fazer, só você pode fazer. É quando a gente conversa com Deus. Tem gente chegando, vem aqui, venha. Aqueles que estão vindo aqui, pode vir, em nome de Jesus. Tem gente chegando aqui, eu queria receber você, acolher aqui. Vem. Isso. Pode vir, pode vir. Isso. Que lindo. Tem vindo aí os filhos, papai, que gostoso, que gostoso. Marido, esposa. Isso é lindo. Tremendo, viu? O que precisa mudar? Não no outro. No outro a gente sabe de primeira, fala a verdade, né? Se eu perguntar o que precisa mudar, muita gente pode dizer que precisa mudar na minha vida, né? A gente vê logo, né? Ó, pastor, penteia melhor o cabelo, já vai dizer logo na cara, né? Direto assim, olha, faz assim. O que precisa mudar na tua vida? E que você não consegue, que é impulso, que é luta interior. Então você vai pedir para Jesus agora receber isso que você vai colocar lá no altar dele. Eu não sei como você chama essas coisas, mas essas coisas machucam. Então você vai dizer, Senhor, isso é o meu pecado. E não importa a justificativa que você dá, meu temperamento, meu jeito. Não, não é assim. Deixa Deus transformar a tua vida. Você vai colocar na mão do Senhor quem você é, para você não continuar sendo Caim. Você não quer mais ser Caim. Então deixa Deus transformar você. São novos valores. Então a primeira oração eu não posso fazer. Fala você com Deus. O que está aí no teu coração? Qual é a luta que está aí dentro da tua alma? Fala com Deus. E diz, Senhor, olha, teu Espírito tocou na minha alma nisso. Dá nome para essas coisas. Eu sei que a vida da gente é muita coisa, tem tanta coisa, mas tem algumas que são o foco da nossa batalha interior. Então fala para o Senhor. E coloca a tua vida inteira na mão de Jesus agora. Diz, Senhor, eu quero te dar toda a liberdade do Senhor começar algo novo pelo poder do teu Espírito na minha vida. Coloca isso diante de Deus. E pode dizer para Ele, Senhor, se depender de mim eu não consigo. Mas eu preciso de uma intervenção. Então eu vou colocar nas tuas mãos a chave da autoridade sobre essas coisas. Eu não sou mais dono disso. Eu não sou mais quem comanda a minha vida. O Senhor vai assumir o controle da minha vida. E eu quero os valores do Senhor para reger a minha casa, os meus relacionamentos, educar os meus filhos, fazer os meus negócios. Pede isso para o Senhor. Pede para Ele intervir na tua vida. Agora eu quero orar por você, tá bom? Senhor Jesus, estende a tua mão de poder agora. Estende a tua mão de graça. Estende a tua mão de misericórdia. E nesta hora, Senhor, eu quero te pedir que através do sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário, um sinal da tua graça seja colocado na vida dessas pessoas. E eu vou te pedir, Senhor, que esse sinal seja maior que o sinal de Caim. Porque ao invés de ser uma marca externa, eu quero te pedir que o Senhor abra as janelas dos céus agora e derrame profusamente, copiosamente, Senhor, do teu Espírito Santo sobre esse teu povo. E que esse teu povo seja cheio do teu Espírito.
e que esse povo selado e cheio pelo teu Espírito comece a viver uma nova vida, com valores novos, Senhor, com propósitos novos, com alvos novos, com um olhar novo de um para com o outro. Ó Pai, eu sei, Senhor, que isso não é um ato mágico, que é um processo da graça. Então eu quero te pedir, Senhor, começa esse processo, e quando eles se deitarem, continue, Senhor, com o processo. Quando eles acordarem de manhã, continua outra vez. Quando eles forem trabalhar, continua de novo. E que eles escutem a voz do Teu Espírito, e que o poder libertador do Senhor venha sobre essas vidas. Ó Pai, não há uma mensagem que crie valores. Só o Teu Espírito pode fazer isso. Não há uma mensagem, uma palavra que possa transformar. Só o Teu Espírito faz isso. Então eu quero te pedir, venha, ó Espírito Santo, e se derrama sobre o Teu povo, de tal maneira que a obra que o Senhor começou, o Senhor a complete para a Tua glória. E que a gente possa ouvir aqui de famílias transformadas, de vidas transformadas, de casamentos transformados, de relacionamentos transformados, de coração transformado. Escuta, Deus, a nossa oração e derrama a Tua graça. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém.